Então, pessoal, continuando nas formalidades do texto, agora a gente vai falar acerca da grafia de números na prova discursiva, né? Dixon, como eu vou grafar os números na prova discursiva? Tem de ser por extenso? Tem de ser em numeral? Tem de ser em numeral e por extenso? Né? A grafia de números na prova discursiva também é motivo de inúmeros debates aí pelos autores, né, em razão da quantidade de regras que nós temos para isso, né? Então é motivo de inúmeros debates por vários autores da produção de textos. Mas aqui é muito importante que você não confunda a redação discursiva com a redação oficial. Quando a gente fala de redação oficial, a gente está falando do texto que é produzido pelo Estado. Né? A gente está falando das correspondências oficiais. Né? O nosso objeto aqui não é tratar de redação de correspondências oficiais, ou seja, de redação oficial. O nosso objeto aqui é tratar da redação discursiva. Ainda que para alguns tribunais, eventualmente, você tem um ou outro tribunal que cobre uma redação de um ofício, uma redação de um memorando, isso é redação oficial. Em regra, a gente tem a redação discursiva. Na redação oficial, a redação que é produzida pelo Estado, a correspondência que é produzida pelo Estado, a gente tem uma série de regras e elas devem ser todas seguidas. Aí depende do tipo de concurso que você vai fazer e o manual que ele exige de você. Se for o manual de redação da Presidência da República, tem as regras lá no manual e tem as regras também no decreto que trata acerca disso. Se for para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, há ali determinadas considerações a se tratar. Se for Câmara dos Deputados, tem o manual da Câmara dos Deputados, Câmara Federal. Se for Senado, tem o manual do Senado. Então, isso para a redação oficial, você tem de se atentar a tudo isso que o edital dispõe, a tudo isso que a banca específica já vem fazendo. Aqui é a redação discursiva. Então, muita coisa você vai ver que é diferente da redação oficial e muita coisa é dispensada também. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Tela. Pessoal, quando a gente fala da grafia de números, né, para a prova discursiva de uma maneira geral, há certa flexibilidade. Então, de uma forma geral, a gente pode grafar quase tudo de maneira geral, para qualquer que seja a banca. Pode-se. Aqui não poderia ser vírgula, se pode. A vírgula afasta o pronome. Ela joga o pronome para lá, pode-se. Aqui não poderia ser se pode. Eu não posso iniciar orações com pronome oblíquo. Né? Eu estou iniciando uma nova oração depois dessa vírgula, não posso iniciar com pronome oblíquo. De maneira geral, pode-se usar, a gente vai falar, né? Pode-se grafar números em numeral e por extenso. De uma maneira geral, é assim que funciona, pessoal. Então, olha só. Vamos aqui. Isso envolve prazos, frações, além de prazos e frações, isso envolve também datas, isso envolve também demais ocorrências. Vamos dar uma olhada aqui. Se você vai lá e fala o seguinte, eu posso falar assim, 10 prédios, né? Você está lá no seu texto e fala assim, os 10 prédios construídos, né? Ou ainda, os 10 prédios que foram construídos. Dá uma olhada, tá vendo? Se eu for trazer um prazo lá, né? Aí você falou, o inquérito policial foi finalizado.
concluído em 30 dias. Tá vendo que eu usei numeral? Mas poderia ser assim também. Em 30 dias. Tudo isso daqui está certo. Dixon, mas poderia ser assim também, ó. Em 30 dias. Poderia. Opa, desculpe. Aqui, ó, fechou 30. Aqui vem dias, fechou o parênteses ali. Poderia ser? Poderia. Tudo isso daqui está certo para a prova discursiva de concurso público de uma forma geral. Não é redação oficial. Você poderia fazer aqui. Não tem como a gente marcar erro em razão disso daqui, né? De forma geral, e isso que acontece. Você pode utilizar aí, ó, a certa flexibilidade, como a gente já tinha falado para você, né? Então, tudo isso daqui está correto. Tudo isso daqui está correto, ó. 20 casas. Está lá no seu texto, né? Aí você vai 20 casas. Eu tenho lá determinado prazo. Como a gente viu do inquérito policial. 30 dias. Pode. Eu tenho lá uma fração. Aí você fala, né? 1/5 dos deputados, você tem a linha aqui, ó. Aí você pode fazer desse jeito aqui, ó, 1/5 dos deputados. Tá vendo? Ou ainda pode ser assim também, ó. Lá na linha. Desse jeito aqui, ó. 1/5 dos deputados, tá vendo? Mas poderia ser por extenso. 1/5 dos deputados. Beleza? Tá vendo aí que você poderia grafar também as frações desse jeito? Dixon, e com relação às datas? As datas também, pessoal, podem ser grafadas de uma forma geral, né? Se você colocar lá, ó, 2/1/2018. Você poderia escrever isso aqui também por extenso. Só que você concorda comigo que poderia ficar muito melhor, né? Vamos colocar 2019 já, né? Muito melhor você grafar desse jeito. Dixon, eu posso também utilizar barras? Pode, para prova discursiva de concurso público não tem nenhum problema. Você pode fazer desse jeito aqui. Ah, mas eu quero escrever tudo por extenso. Pode. E também pode escrever assim, ó. Também pode escrever a data assim, ó. 2 de janeiro, somente por extenso, o mês. 2 de janeiro de 2019. Você também pode escrever a data desse jeito, somente o mês por extenso. Ou tudo por extenso, pessoal. Ou tudo por extenso. Você também poderia escrever, né, tudo por extenso. Legal. Mas eu vou fazer algumas observações aqui. Dá uma olhada. A gente viu ali a regra geral, mas fique atento aqui, ó. Fique atento a isso daqui. Primeiro, eu quero que você se atente para isso aqui. Não iniciar parágrafos ou períodos com numerais. Beleza? Então você vai começar um parágrafo lá. 2019 foi um ano, né? Foi um ano. Né? Evite isso daqui, ó. Se você vai iniciar um parágrafo, né? Aí, por extenso. 2019, você vem daquele jeito que você já sabe. 2019 foi um ano por extenso, beleza? Para não iniciar com esse cara aí, né? E também adotar o paralelismo. Evitar esse tipo de ocorrência aqui, ó. Evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Você vai lá e fala assim: no acidente é um exemplo bem trágico, né? Num acidente, 2
trabalhadores. Melhor, vamos trocar. 2 trabalhadores foram demitidos e 3 mantidos na empresa. 3 mantidos na empresa. Pessoal, evite isso daqui, ó. Você utilizou um cara aqui em numeral, né? Em uma mesma oração, 2 trabalham em um mesmo período, na verdade, né? Você tem 2 trabalhadores que foram demitidos e 3 mantidos, né? Não, evite isso. Ou tudo em numeral, né? Ou tudo em numeral, ou tudo também por extenso. Tranquilo? Então evite esse tipo de coisa aí, esse tipo de ocorrência. E observação aqui com relação a datas. E fazer uma observação aqui com relação a também quando você tiver, né, concordância, né? Deve-se atentar à concordância. Deve-se atentar à concordância. Beleza. Com relação às datas, tem muita coisa para eu te falar. Mas quando a gente vai falar, ó, 1º de janeiro de 2019, melhor, deixa eu colocar assim, ó. 1º de janeiro de 2019, dá uma olhada aqui. Esse cara aqui tem de ser desse jeito aqui, ó. Tem de ser desse jeito aqui. E a gente não vai colocar 0 aí à esquerda dos números nas datas. Então, primeiro obrigatoriamente tem de ser desse jeito que a gente colocou aqui. Não poderia ser assim, ó. 1/1/2019. Beleza? Não pode ser assim. Também não poderia ser assim, ó. 01/01/2019. Em regra, a gente não vai utilizar esse 0 aqui à esquerda, pessoal, nas datas. Tranquilo? A gente não vai fazer uso desse cara. Uma coisa que a gente também não vai fazer nas datas, isso aqui, ó. Você não vai fazer isso daqui, ó. Você não vai utilizar esse ponto aqui, ó. Não vai. Isso aqui está errado. Tranquilo? Nas datas a gente está liberado. Está liberado disso daqui. Todavia, colocar uma última observação aqui, ó. Separar a casa do milhar por meio de ponto. Por meio de ponto. Legal. Então dá uma olhada. De uma forma geral, exceção é data. Então data é exceção a essa regra que eu acabei de passar para você. As datas têm de ser assim, ó, sem ponto. Nas datas a gente vai sem ponto para separar a casa do milhar. Agora, se eu vou falar lá, né, 2.800 cidadãos, né? Você vai separar pela casa do milhar com esse ponto. Isso aqui tem de ocorrer, só não nas datas, as datas que representam exceção. Tranquilo? Você vai falar lá que vai trazer valores, né? Você vai trazer valores. E os valores, Dixon? Sexta observação, a gente vai lembrando das coisas aqui, ó. Valores. Mesma coisa, a gente vai poder grafar, tudo isso daqui está correto. Você pode fazer assim, ó. Isso está certo. Você pode grafar assim. Para a prova discursiva não tem problema nenhum. R$500 mil ou ainda por extenso. R$500 mil. Não precisa ser em numeral, pessoal, e por extenso. Não precisa ser. Basta uma única dessas formas que eu passei aqui no que se refere aos valores. Tranquilo? Tudo isso daqui pode. Agora, sempre separar a casa do milhar por meio de ponto. Isso é obrigatório. Legal? Item 4, ó. Voltando lá ao item 4, já fechamos. O 1, já fechamos. O 2, já fechamos. O 3, já fechamos. O 5,
Já fechamos o 6. Nós temos aqui agora o item 4, deve se atentar à concordância. Muito importante isso aqui. O Dixon falou que é a flexibilidade, vai em azul isso aqui. O Dixon falou que é a flexibilidade, mas você deve se atentar à concordância. Há alguns numerais que vão pedir concordância. Dá uma olhada. Eu falei que isso daqui pode ou por extenso. Eu falei que isso daqui pode 10 casas ou 10 casas. Agora, dá uma olhada nisso daqui. Isso daqui pode, olha só. Beleza, pode numeral, pode também por extenso, sem o menor problema, né? Agora, isso daqui, por exemplo, não poderia. Vamos fazer mais um que pode aqui, utilizando o exemplo de prédios. A gente pode colocar assim, ó, 2.898 prédios. Isso aqui está correto. Agora, isso aqui não está correto. Esse 8 ficou muito estranho. Às vezes escorrega quando a gente vai escrever aqui no vidro, né? Isso aqui não pode, ó. Aqui, o que você está falando? Isso aqui não concorda com isso, né? Alguns numerais, olhando aqui para mim, alguns numerais vão pedir concordância com substantivo. Quando o substantivo é feminino e o numeral pede concordância do feminino ao masculino, você só vai poder, se o substantivo for feminino, utilizar feminino. Então, o que você está falando ali para mim? Você está falando 2.898 pessoas. Está errado. O correto é 2.898 pessoas. Isso seria o correto. Desse modo, vamos lá para a tela. Isso aqui não pode. Isso aqui está errado. O correto é 2.898 pessoas. Então são 2.898 pessoas. Beleza? 2.898 pessoas. Porque você fala 800 pessoas. Você fala 2.000 pessoas. Então alguns numerais, sobretudo o 1 e o 2. Você fala um prédio. Você não fala casa. Você fala uma casa. Só pode ser por extenso. Uma casa. Casa está errado. Beleza? O número 1, casa, está errado. É uma casa, só pode ser por extenso. Beleza? Então o 1 e o 2. 2 prédios, pode ser com numeral. Não tem problema, pode ser por extenso também. Agora, o numeral 2 e o substantivo casas não pode, porque fica 2 casas. Está errado, só pode ser por extenso. Flexiona o 2, vai para o feminino. 2 casas, só pode ser por extenso, 2 casas concordando. Está entendendo isso? Está entendendo? Dá uma olhada aí, veja isso várias vezes, você vai ver que tem de ser desse jeito aqui. Um dos erros que eu mais marco em prova discursiva, eu marco esse erro aqui de corretores, deixam passar esse tipo de erro muitas vezes, né? Mas o correto é exatamente desse jeito. Então, fique atento ao 1 e ao 2, vão pedir concordância no feminino, e acima também, pessoal, do 200, né? Então, 200 prédios, 200 casas, 300, 300, 400, 400, e aí vai uma infinidade, né? Uma infinidade. Fique atento a partir do 200. E o 1 e o 2 também, 1 e 2. Tranquilo? Falamos aí sobre numerais, muita coisa, fique muito atento a isso, muito atento mesmo. Com relação às formalidades do texto, finalizamos. Ouça esses áudios várias vezes e veja os nossos vídeos várias vezes e treine isso também nas suas redações discursivas. Essa é a forma mais correta, essa é a forma mais, o modo mais formal de você trazer todas essas formalidades aí ao texto, né? A grafia de siglas, de numerais, a grafia de iniciais maiúsculas, né? Sempre desse jeito. Mas eu lembrei de uma coisa aqui agora. Quando eu falava para você de uso de iniciais maiúsculos, ficou faltando uma coisa que eu deixei, na verdade, para o fim, para te falar da grafia de leis. Da grafia de leis. Vamos aqui. Pessoal, olha só.
Por que eu deixei por último para nós falarmos sobre a grafia de leis, quantas formalidades aqui do texto, né, pessoal? Porque aqui envolve regras de numerais, envolve também regras de uso de iniciais maiúsculos e envolve ainda algumas considerações que são específicas somente das grafias de leis. Dá uma olhada aqui, ó. Você pode fazer isso daqui. Você vai grafar lá a lei, né, na sua prova. A lei número 10.520 de 2002, você pode fazer desse jeito aqui para a prova discursiva, do jeito que eu estou colocando aqui para você. Lei número 10.520 de 2002 é a norma a qual faz isso. Beleza, quer dizer então que eu posso fazer assim. Mas eu posso também fazer assim. A lei do pregão de 2002 estabelece uma série de sanções para aquele licitante e tal. Ou ainda, eu posso fazer assim também. A lei número, posso usar a barra do jeito que a gente fez lá. 10.520, esse ponto tem que ter. De 2002, ou só 2002, entre vírgulas aqui, porque isso aqui virou um aposto, esse de 2002 aqui. Né? De 2002, estabelece isso e aquilo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só. Eu posso tanto trazer ela somente com o número, somente o nome, ou ainda assim. Dixon, e a data é obrigatória? A data não é obrigatória, mas é melhor que você traga a data. Vamos lá. Esse L aqui tem de ser maiúsculo, olha só. Sempre maiúsculo. Esse N, ele pode ser maiúsculo ou minúsculo, mas em regra ele vai maiúsculo do jeito que eu coloquei aqui. Ó. Aqui nesse exemplo, ó, esse L tem que ser maiúsculo e aqui pregão também. O nome da lei tem que ser todo com iniciais maiúsculas, só a preposição e os artigos que estão dispensados. Beleza? Esse N vai maiúsculo, ó, como você viu aqui, a gente tem essa bolinha do N em um ponto, como o Dixon fez aqui. Ó. Você já sabe que para separar a casa do milhar, o ponto é obrigatório. Dá uma olhada aqui ó, em amarelo aí que eu marquei com a seta aí, esse ponto é obrigatório. Você pode ou não trazer as barras. Barra pode ser utilizado para trazer a data na lei nessa prova discursiva que vocês fazem. Não tem o menor problema. Isso aqui não é redação oficial. Não há o menor problema. E nas datas eu não posso separar a casa do milhar por meio de ponto. Eu não posso. Tudo isso aqui que a gente acabou de colocar está correto. Você pode fazer desse jeito aí. Ou eu trago o número ou eu trago o nome da lei. Mas eu quero trazer o número e o nome da lei. O que você pode fazer? Olhe lá. A lei do pregão lei número 10.520 de 2002, né? Estabelece. Pode fazer desse jeito aí, mas não tem nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. Tranquilo? Tudo aqui está correto. Tudo aqui está correto. Lembre-se, né? Deixa eu colocar esse pontinho aqui. Ainda que ele não seja obrigatório, é muito importante porque é uma abreviatura de número, né? Uma abreviatura de número. Então falamos da grafia das leis. Com relação, continuando aqui nas leis ainda, artigo. Eu posso utilizar artigo na minha prova de forma abreviada? Posso. Ou artigo ou arte. Eu quero abreviar artigos, o plural de artigo. Artes. Ponto. Artes, ponto. Para você grafar os artigos do 1º ao 9º, você vai utilizar ordinal. Do 10 em diante, não tem a bolinha, é só cardinal. Só cardinal. Você fala artigo 125, você não fala, não coloca a bolinha de jeito nenhum. Você fala artigo 5º e não artigo 5. Tranquilo? Artigo pode ser abreviado.
inciso ou ainda desse jeito aqui. Tranquilo? A linha, não abrevie se você for trazer a linha. Deixe desse jeito aí. Né? Nós temos item também. E parágrafo, Dixon. Você pode trazer assim, ó. Parágrafo 5º, desse jeito. Essa é a abreviatura de parágrafo. Ou escrever. Parágrafo 5º. É incomum você escrever, né? O mais comum é a gente fazer desse jeito aqui, ó. Mas não está errado se você fizer desse jeito aqui. Isso aqui é a abreviatura de parágrafo, ó. Signos section, 2 S's, né? Corte na seção. Tranquilo? Então eu posso abreviar parágrafo desse jeito. Para o parágrafo, para você trazer a numeração de parágrafo, é essa mesma observação aqui, ó. Do 1º ao 9º vai desse jeito. Do 10 em diante, você já sabe. 10, 11, 12, 13, você não pode falar parágrafo 10º. Não vai rolar isso aí, não. Tranquilo? Desse jeito aí que eu coloquei para você. Pessoal, as alíneas são marcadas por letras minúsculas, né? E a gente costuma colocar entre aspas, ó. A linha A, né? A linha B. Dá uma olhada, ó. E os incisos, Dixon? A gente costuma falar inciso 1º, inciso 2º, só que a gente vai marcar esses caras assim, ó. Romanos. Beleza? Tranquilo? Não se esqueça. E os itens, a gente fala item 1, item 2, item 3, né? Grafando em arábico, né? Grafando em numeral arábico. Beleza? Por regra, a gente vai fazer desse jeito aí. A gente vai utilizar desse jeito aí para grafar as leis, né? Para grafar as leis. Lembre-se sempre que as leis devem ser grafadas com iniciais maiúsculas. Então, você vai trazer lá a Constituição Federal por extenso. Não precisa a Constituição da República Federativa do Brasil, não, né? A Constituição Federal, já sabe daquela história, de 1988, né? Continua, determina, tranquilo? Então, iniciais maiúsculas aí. Pessoal, falamos muito sobre algumas formalidades do texto. A gente vai encerrar esse vídeo aqui e já voltamos aí para falar da introdução e para falar do desenvolvimento do seu texto. Tchau!